encerramos então essa primeira parte dos epsenos no vídeo anterior, ok? Vou apagar agora, tá? Só quis demonstrar que cobra vai ser sempre feminino, jacaré é sempre masculino, tá? E mamoeiro também masculino, tranquilo? Tô apagando. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Bom, agora a gente vai trabalhar. Nós trabalhamos com os epsenos, eu disse que eles se referem a animais. Animais? Ui! Legal, minha tampa foi embora. Depois eu pego. Vamos lá. Então a gente vai trabalhar. Eu falei que os epsenos se referem a animais ou plantas. Desculpa esse barulho de fora, mas é porque eu moro em vila, tá? Então é bem complicado de parar outras pessoas, ok? Vamos lá. Então agora a gente vai trabalhar com os sobrecomuns, ok? Sobrecomuns. Vamos lá. Sobrecomuns referem-se a seres humanos e tem um só gênero. Então os sobrecomuns seriam o quê? Os nossos epsenos, entre aspas, tá? Sobrecomuns referem-se a seres humanos, tá? E tem um só gênero. E tem um só gênero. E tem um só gênero, ok? Vamos lá. O primeiro exemplo que nós temos aqui, que eu coloquei, foi criança. Esse nós vimos já. Criança. O outro, testemunha. Vou colocar embaixo, tá? O outro que eu coloquei, vítima. Coloquei ídolo e coloquei indivíduo. Então vamos lá. Criança. Eu falo o criança? Não, eu só posso falar o quê? A criança. Então, sobrecomuns se referem a seres humanos e eles têm um só gênero. Ou ele é masculino ou ele é feminino. Tranquilo? Então, a criança só pode ser eu ia falar do sexo, perdão, do gênero feminino. Testemunha. Eu falo o testemunha? Não, eu falo a testemunha. Tranquilo? Vítima. Eu falo o vítima? Não, eu falo a vítima. Indivíduo. Eu falo a indivídua? Não, eu falo o indivíduo, tá? Então eu tenho a criança, a testemunha, a vítima e o indivíduo, ok? Ou seja, são palavras que pertencem a um único gênero. Tranquilo até aqui? Vamos lá. Então, vamos dizer o seguinte, os epsenos, os sobrecomuns, estão para os epsenos, tá? Os epsenos dentro da classe dos animais e de algumas plantas, tá? Mas quando falar em epseno, já pensa diretamente em animais. Pode ser que aconteça um exemplo de uma planta, né? De alguma coisa do gênero, como eu falei do mamoeiro, né? Uma fruta. Mas a gente pensa aí, quando a gente fala em epsenos, a gente só consegue diferenciar o sexo falando macho ou fêmea, tá? E o sobrecomum, a mesma coisa, só que para seres humanos, porque eles têm também um só gênero. Perceba que tudo isso aqui, tanto o epseno como os sobrecomuns, eles estão dentro dos substantivos uniformes, porque eles apresentam apenas uma única forma. Tranquilo? Bom, agora a gente vai fechar da seguinte maneira. Vamos lá. Agora nós vamos trabalhar com comuns de dois gêneros. E acho que será o suficiente pra gente trabalhar hoje. Ok? Então vamos lá. Deixa eu ver aqui na folhinha. Tá. Comum de dois gêneros. Deixa eu só apagar aqui pra você saber identificar.
comum de dois. São aqueles que admitem a mesma forma para o masculino e para o feminino. Para diferenciar seu gênero, colocamos antes ou depois dele um artigo, um pronome, um numeral ou ainda um adjetivo. Então veja só. Colega. Não é aqui. Colega. O outro foi jovem. Dentista. Artista. Tá? Esses são os exemplos que estão na folhinha. Então veja só. Nós vimos que o sobrecomum, ele tem a mesma palavra para designar tanto masculino como feminino, né? Então veja, a criança vai designar tanto pessoas do sexo feminino como do masculino, testemunha, masculino e sexo masculino e feminino, e assim sucessivamente. Então a palavra vai estar presa sempre ao mesmo artigo. Então a vítima vai ser sempre a vítima, não tem como ser o vítima. Agora aqui é diferente. Por quê? A palavra colega, aqui na nossa folhinha a gente tem colega novo e colega nova. A palavra colega muda? Não. O substantivo colega muda? Não. O que vai mudar é o quê? O meu adjetivo. Tranquilo? Por quê? Então, novo, eu sei que tá falando de sexo masculino e nova, tô falando de sexo feminino. Então, veja, não ocorre nenhuma alteração aqui no substantivo. Ocorre em quem o acompanha. A mesma coisa seria se eu dissesse o colega e a colega. Colega não modificaria em nada. Ele apenas poderia ser o ou a. Então isso aqui é quem seria capaz de definir se é masculino ou se é feminino, tá? Se na verdade a gente está falando de uma pessoa de sexo masculino ou de uma pessoa de sexo feminino. Tranquilo? Jovem. Jovem, eu botei, aqui tá o jovem ou a jovem, tá? A gente só consegue diferenciar um do outro por causa do artigo. A palavra jovem, ela permanece inalterada. Ela serve tanto para um quanto para outro, ok? E aí a gente consegue diferenciar o sexo por meio do artigo, ok? Na verdade, a gente consegue diferenciar o gênero, né? Essa palavra do gênero feminino ou do gênero masculino, ok? Dentista. Eu posso falar este dentista e esta dentista, tá? Como é que a gente consegue diferenciar e saber se dentista está trabalhando com gênero masculino ou com gênero feminino? Por meio de quem o acompanha. Nesse caso aqui foi um pronome. Então, este dentista, tá? Me refiro ao gênero masculino e esta dentista ao gênero feminino. Pra gente fechar, artista. Aqui eu coloquei o que para acompanhar? Eu botei dois. Vou botar aqui artistas, tá? Deixa eu botar embaixo. Só para facilitar. Artistas. Artistas, eu posso ter dois artistas ou eu posso ter também duas artistas. A palavra artistas permanece inalterada, ou seja, ela tem uma forma única. E a gente vai conseguir diferenciar o gênero masculino do feminino por meio de quem o acompanha. Nesse caso aqui, o numeral. Dois artistas e duas artistas. Tranquilo, João? Foi. Olha só, a segunda parte da nossa matéria é formação do feminino dos substantivos biformes, tá? E aí eu já vou começar a trabalhar biformes da ideia de mais de uma forma, de bi da ideia de duas, ok? Então eu tenho duas formas, mas isso é matéria para semana que vem, tá? Por hoje nós ficaremos apenas com essa primeira parte do nosso conteúdo de flexão dos substantivos, que foi, na verdade, substantivos uniformes. Uniformes, só pra gente relembrar, única forma, né? Tem um gênero só. E aí ele se subdivide em epicenos, comum de dois gêneros, e sobrecomuns.
Os epsenos são aqueles que designam animais e algumas plantas. Jacaré. O jacaré macho e o jacaré fêmea. A gente não fala a jacaré ou a jacaroa. Não, a gente consegue diferenciar se é masculino ou se é feminino. A gente só consegue diferenciar o sexo por meio da palavra macho ou fêmea. Tranquilo? Agora, os substantivos uniformes sobrecomuns são aqueles que são, quando a própria palavra fala, já mostra, sobrecomum, é acima daquilo que é comum, tá em cima. Então veja, a palavra criança, ela designa tanto meninos, tanto pessoas do sexo masculino, como pessoas do sexo feminino. Criança, a vítima, indivíduo, foram os exemplos que eu dei. E por fim, pra gente fechar, a gente está trabalhando com os comuns de dois gêneros, tá? Comuns de dois gêneros é o que? É a palavra, o substantivo se mantém inalterado. E como é que a gente consegue diferenciar o gênero? Por meio do artigo, por meio do pronome, por meio do adjetivo, por meio do numeral. Enfim, a gente só consegue fazer essa diferenciação por meio de outros itens que são necessários à compreensão. Tranquilo, João? Espero que sim, tá? Nós fechamos esse conteúdo. Qualquer dúvida, mais uma vez, repito, manda sua dúvida, pede para sua mãe entrar em contato, que eu respondo assim que possível, ok? Tanto sobre esse assunto que nós vimos hoje, como os substantivos coletivos, por exemplo, enfim, ou outros tipos de substantivo, tá? Que nós vimos anteriormente. No mais, esse é o conteúdo da nossa aula e será o conteúdo da nossa prova, não é conteúdo de teste, tranquilo? Tá? Só pra gente fechar, fique em casa, ok? E não esqueça de ler o nosso livro Pantanáuticos, ok? Um beijo e até a próxima!